Benítez. E essa força, eu acho que ela está impactando de novo o Botafogo, como nos melhores tempos que a gente viu. Isso fez diferença ontem. Ser ofensivo é uma característica que o Arthur Jorge deixou claríssima desde o primeiro jogo, né? Foi lá para a altitude e meteu 4 atacantes. Não, esse cara nunca viu o que é uma altitude para tentar isso. O primeiro jogo dele era Libertadores, foi com 4-2-4. 4-2-4, não é? Aí todo mundo se assustou. Então, agora ele tem um material também que eu não imagino que ele vai botar todo mundo no banco e jogar só com o atacante, 10 no meio campo ou 10 lá atrás. Tem tanta gente boa na frente que realmente ele tem que utilizar essa turma. Nos últimos 3 jogos, antes desse confronto entre os dois, o Botafogo ganhou 3 pontos, com 3 empates, né? E o Palmeiras ganhou 9. Então, foram 6 pontos de diferença que chegaram a essa situação de 70-70. Aí, então o Botafogo empata com Vitória, com quem? Foi Cuiabá, Vitória e Atlético Mineiro. Não, Criciúma não. Não? Não, estou botando só... Estou botando esses 3 últimos jogos. Foi o Atlético Mineiro com o campo lá fechado, vazio, e o time meia boca, e ainda com 1 a menos, que foi o Rubens, né? Desde o finalzinho do primeiro tempo. Praticamente segundo tempo. Praticamente não, né? O segundo tempo todo e mais o pedacinho do primeiro. E aí tal. Mas olha só, eu estava vendo aqui, uma coisa que não muda quando você tem esse ataque, e aí vale muito a eficiência. O Botafogo fez 3 gols no Vasco, nesse recorte antes dos empates, e ontem 3 no Palmeiras. E foi quando ele menos finalizou, mas foram 20 vezes contra o Vasco e ontem foram só 13. Até o Palmeiras finalizou mais. Mas uma eficiência que eu tenho cobrado aqui maravilhosa, de 13,7 no gol. Mais de 50%, o que não tem acontecido. Nossa média aqui está 20%. No brasileiro, de maneira geral, né? Geral, todos os jogos que a gente pega, uma complicação para acertar o gol. Agora, foram 28. Empatou o Cuiabá, chutou 28 bolas. Contra o Atlético Mineiro lá, 27. O Atlético chutou só 3, gente. É que não entra, tem hora que não entra. Contra o Vitória, 26. Então é um time que vai para cima, cria e finaliza. Uma hora entra, outra não entra. Contra o Vasco foram 3 e ontem foram 3. E não tenho dúvida que vai finalizar de 15 para cima aí contra o Atlético nessa final. Porque é do time isso. Ontem encaixou, deu certo. Aí tem características dos futebols, como o Zinho gosta de falar. O gol também, acho que o gol primeiro foi o Gregory que cabeçou para fora. Mas ok, foi lá, bateu o escanteio. Pior do que isso, o Gregory errou a jogada. Ele confessou no intervalo que a jogada era ensaiada, o escanteio. Ele achou que era outra jogada, era uma né? outra jogada, não era para ele estar ali naquela posição. Quando ele viu a bola ver, ele falou o quê? Pimba. É agora. É do jogo. Eu não sei, errado que dá certo. O ensaio também tem improviso. O gol do Rios não mudou nada, né? Em que pese, assim, ontem o Botafogo não só igualou as vitórias, como conseguiu passar um gol na frente do saldo, que seria um outro critério importante na frente. Deu uma invertida no saldo por causa desses 2 gols. O gol do Rios. Eu não sei até que ponto também que o Gomes não atrapalha o goleiro. Nem se questionou muito isso, se ele estava na frente ou não. Ele está bem impedido, ele meio que pula para abrir a perna, não sei se passa do lado e tal. Mas assim, estava 3. Então, se fosse 1-0 com aquele gol também, esse gol do Rios, que ele pega um chute maravilhoso, o Botafogo também ia para cima, o Textor ia reclamar, ia ter um monte de confusão em cima desse gol. Mas isso é do jogo. Houve isso, tem razão o Pascoal, quando sai o 2-0, Marcos Rocha tinha acabado de ser expulso. E o Mike não tinha entrado ainda. Então ficou uma moleza aquele lado. Mas eu acho que ele já estava ali pronto para entrar, né? Sim, mas o lado não tinha ninguém cobrindo. Não tinha entrado ainda, porque não tinha parado o jogo. Aí o goleiro, muito esperto, manda a bola ali, quebra a bola ali do lado esquerdo. E o Igor vai e cabeceia para o Savarino. Porque estava o zagueiro saindo no Igor. Tem 2 erros. É o Rios que que chega atrasado, porque era o Rios que era para estar ali. E o Caio Paulista que vai subir e não sobe, não sai uma gilete do chão. E aí perde a bola no alto, sai para o Savarino fazer o gol. E no último gol, quem tinha que marcar o Adrielson era o Gomes. Sim. O Gomes, se você olhar a imagem, o Gomes está olhando para cima para o acontecimento. Vou colocar o Tetra nessa roda aí, Ozinho. Eu quero te ouvir, porque também tem um ponto que eu acho que vale a gente avaliar desse jogo, que é o seguinte: a gente viu o Botafogo com muita dificuldade quando ele encontrou times que o esperaram, né? Que estavam ali sem espaço no ataque do Botafogo. Vou falar, como eu falo bonito, baixaram suas linhas, Tetra, para esperar o Botafogo e dificultaram o jogo porque não deram o campo para o Botafogo. E ontem o Palmeiras não faz isso. Eu entendo que não faz isso porque está na sua casa, não faz isso porque também está brigando por esse título, mas era a melhor estratégia? O Gregor acho que fala isso, né?
Eu não vi. Boa noite agora, né? Para todos aí no programa. Boa noite, fã de esporte. Boa noite a turma lá na Argentina. O Gregory falou isso, né? Que tem muita dificuldade porque os times jogam contra o Botafogo, principalmente no tapetinho, no Newton Santos, muito na retranca, com muita dificuldade, né? Difícil entrar. E sabia que no jogo o Palmeiras ia propor o jogo, ia sair para o jogo, oferece contra-ataque. Mas assim, gente, mérito do Botafogo, tudo bem, concordo com o que os companheiros falaram. Só que assim, eu tenho outra visão, né? Eu acho que assim, o primeiro gol condiciona tudo. Sim. O Palmeiras era melhor em campo, tinha as melhores oportunidades, teve chance para matar e não matou. Aí numa jogada que, na minha opinião, foi marcado errado o escanteio, o Botafogo não tem nada a ver com isso, mas foi marcado errado o escanteio, numa jogada que o presidente acabou de falar, o jogador confessou. Não era essa jogada, eu me equivoquei. Sabe quando tem que dar certo o negócio? Quando a coisa tem que acontecer? O Botafogo não tem nada a ver com isso, aproveitou, fez o gol. Aí o Palmeiras me deixou assustado, porque é um time tão sólido, tão organizado, desestruturou. Tudo que estava no jogo bem, se impondo, jogando, o Botafogo estava se defendendo, tentando jogar no contra-ataque. A minha visão foi essa, do início do jogo. Depois do gol, mudou tudo. Palmeiras errou passe, tecnicamente não acertava mais nenhuma jogada, não conseguia criar, ia muito mais no abafa. E o Botafogo, aí sim, mostrou uma maturidade do que todo mundo ficava falando, que o Botafogo, emocional, perdeu o Bastos. Né? Que na enquete aí tava, ganhou, né? Acho que ganhou, né? Não, perdeu pro Gomes. Mas assim, um dos melhores zagueiros do campeonato. Aí entrou o Adrielso, que estava no ano passado. Se é para falar de emocional, o Adrielso estava no ano passado, entrou, jogou melhor que o Bastos, pelo menos nesse jogo. Foi muito bem. O meu querido Pascoal disse que o melhor foi o Barbosa, mas o Adrielso também entrou muito bem. Além de fazer gol, foi muito bem no jogo. Não teve emocional nenhum de 2023. O Botafogo realmente, eu acho que assim, o treinador, as declarações que deu antes do jogo, chamando a responsabilidade para ele confrontando com os adversários, deixando os jogadores blindados. A festa que a torcida fez, falando de Libertadores, não era nem do Brasileiro, eu não vi ninguém falando, ó, é quarta-feira, terça-feira, é a decisão contra o Palmeiras. Estava gritando canto da Libertadores. Eu acho que o Botafogo foi até tranquilo para esse jogo. Ó, o jogo é na casa do Palmeiras, eles têm que sair para o jogo, eles que têm que buscar o resultado. Nós estamos aqui organizadinho, vamos. Claro, foi para vencer. Mas eu acho que condicionou essa coisa de todo mundo pensar na Libertadores, no jogo mais importante da história do Botafogo, né, que é o jogo da Libertadores, a torcida pensando na Libertadores, a torcida não vaiando quando empata com o Vitória, porque estava pensando na Libertadores, deixou os jogadores bem calmos, tranquilos para o jogo, e fez um jogo correto, justo, né, e que o Palmeiras se perde no jogo quando toma o gol. E eu acho sim que a arbitragem prejudicou o Palmeiras no jogo. Ah, que isso fez o Botafogo ganhar? Não sei. Não chamou para o lance do Marcos Rocha? Por que não chamou quando o Luiz Henrique deu uma cotovelada no Rony? São coisas que acontecem no jogo e que determinam situações para um time se aproveitar. O Botafogo se aproveitou, jogou bem no seu sistema de jogo e mereceu o resultado porque fez os gols. Mas muitas coisas aconteceram no jogo, né, que condicionou a vitória do Botafogo. A gente vai falar de todos esses lances aqui, vamos ouvir também os treinadores. Deixa eu só voltar na Argentina para conversar com pergunta o pro Léo William e o se ele, além de copo, ganhou da produção também um óculos escuro maravilhoso, que eu tô vendo uma distribuição de óculos escuros por lá. O William ganhou tudo de graça, é copa, não sei. Será que ganhou óculos também, Dani? Ah, só ele poderá responder essa questão. William Tavares, cadê você? Você sabe como é que é, né? Claro, eu ganhei óculos, o Bertozzi também ganhou óculos, né? Não é qualquer óculos não, meu amigo, que a gente não vai fazer merchan aqui, mas o negócio é bom. É bom. É firme, né? É. De qualidade. A gente tá ganhando vários presentes aqui, é que a gente tá parado, se a gente tivesse andando... Então vai andar, que eu tô cansada já de olhar vocês com esse óculos aí, com essa cara do sol. Né? O que tem aí acontecendo nessa FanFest? Então, vou fazer o seguinte... Vamos deslocar a nossa câmera aqui para o meio da FanFest, a gente vai circular, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, Dani,
quem fica parado é estátua. Aí repórter tá aqui para reportar, entendeu? Entendi. Então vamos dar um giro por aí para mostrar como é que tá o negócio. Segura aí que a gente volta já já. Então tá bom, então daqui a pouco os meninos voltam aí com a câmera em movimento para mostrar a fanfest, que eu fiquei curiosa para saber tanto tempo antes da partida o que está acontecendo. O Zinho toca no ponto da arbitragem, ele fala ali dos lances especificamente, mas eu queria pegar um ponto para a gente falar um pouco de Palmeiras, que é o seguinte, até o gol o Palmeiras estava melhor. Estava, de fato estava, muito melhor estruturado. Mas o gol não saiu com 40 do segundo tempo, o gol saiu com 18 do primeiro. E se o Palmeiras não conseguiu se reestruturar depois de tomar esse gol, isso também tem que ser avaliado. Porque a gente está falando de um time se você olhar com os melhores momentos forte. ali, não sei se foi isso que aconteceu, não. Depois do gol, minutos depois, o Rony chuta na trave. Não, e mas vocês depois vão tem me uma desculpar. cabeçada que o John dá uma grande... Não teve nada de Botafogo depois do gol, não. Não, até Foram dois lances muito... Não, Dois peraí, lances como seguidos. não teve nada de Botafogo? Foi 3-1 pro Botafogo. Não, depois do primeiro gol, os próximos lances São do Palmeiras. são do Palmeiras. E dois lances próximos muito lances. O fortes. Botafogo cresce no jogo depois Não, do gol, gente, mas a bola na trave do Rony é 5, sei lá quantos minutos Não, depois. são 2 minutos depois. Deu a saída E a daquela bola na cabeçada, trave. que ninguém tá falando que o John estica o Estica braço, o braço assim, é eu não que- lembro quem são cabeceou. os dois Faz uma últimos defesa lances do bonita. Palmeiras. Dois lances muito bons muito- pra são. empatar, mas aí é do futebol. Que o Então o Zinho tá jogo do falando, Palmeiras são é lances. elogiável. O Palmeiras fez um bom jogo. Não, eu acho que a gente tem que falar que do Botafogo que ganhou. A gente Eu tá acho que o falando Botafogo muito dos jogou defeitos melhor do que o Palmeiras, Palmeiras. mas o Botafogo mereceu, tem que ganhar. Eu tô só dizendo assim, aí o Palmeiras se entregou, se abateu muito. Ele foi lá tentar, aí não conseguiu. Aí eu acho que isso dá uma derrubada no astral. Mas o Rony podia ter empatado naquela na trave. A cabeçada é sensacional. O John, ontem a gente... Ele estava passando Durante da o bola. jogo eu fiquei vendo que a gente fez aquela enquete, né? O Everton, o John. Aí eu falei, quem tá aparecendo mais nesse jogo? Aí Bastos e Gomes. Aí o Gomes começa com a cabeçada que perde. Aí o Bastos já sai do jogo. O Adrielso entra e brilha. Mas nós vamos reparar aí, ó. Começa com esse lance do Gomes. Mas nessa daí ele falhou. Não, o Gomes falhou. Não, porque saiu o John falhou. O John parou no... também. O John parou no meio do caminho. Ah, sim. Então, ó, mas veja bem, vai sair esse gol e o Palmeiras tem os dois próximos lances nesses nossos melhores momentos. Ou seja, se pega, porque assim, não é que o Palmeiras já se abateu, acho que vai se abater quando depois não consegue. Eu acho que o Inclusive, tem um Palmeiras não terceiro consegue lance. restabelecer uma maneira de jogar para fazer o que a gente já viu em outros momentos de Palmeiras, que é se colocar de volta como mandante da partida e como o time Olha lá, forte da partida e propor o jogo. Vamos contar, ó. Acabou de sair o Não, eu gol, não tô falando de Rony na melhores trave. momentos, eu tô Não, falando tô de falando desempenho que de isso todo aí não mundo. é abatimento do Palmeiras. Vão ter 3 lances seguidos. Este é um. Esse é o da Este cabeçada. é o segundo da cabeçada, que é sensacional a defesa, e ainda tem uma falta para cobrar a favor do Palmeiras. Ou seja, assim, eu não vi o Botafogo ir lá. 3 lances seguidos. Então, assim, aí quando não consegue fazer, você pode dizer assim, pô, aí deu aquele baixo astral. Não conseguiu porque aí já é segundo tempo. Mas não achei que o Palmeiras se entregou depois do primeiro gol. Não, você acho que somar se entregou, todos acho os- que não conseguiu propor a partida mais. Se você somar esse tempo todo, você vai ver que vai dar entre 25 minutos e 27 minutos. Né? Que o Palmeiras toma o gol e tem esses 3 bons momentos. Aí depois... Ó, Abel com a finalização do Flaco Não, Lopes. a do Flaco Lopes, eu vou falar pra você, Zinho, não é o Abel. Ele derrubou 70% do estádio nessa bola aí. A única falha que o zagueiro tem, o cara sai cara a cara com o goleiro, ele pode escolher o que vai fazer. Passa do outro lado pedindo a bola sozinho, o companheiro pedindo a bola sozinho de marcação. E ele tenta dar um peteleco desse na bola, isso desanima até o mais animado torcedor do Palmeiras. A turma do telão lá atrás começou a ir embora nessa hora. Porque aí desacorçou. Como diz o interior, desacorçou, né, minha senhora? Desacorçou. O Mauro fala desses lances pós-gol, é que o Palmeiras ainda tentou uma sobrevida pós-gol. Sim. Né? Mas o reflexo não foi o que a gente viu em termos de qualidade de finalização. Né? Aí entram vários fatores, né? O Palmeiras não encontrou um definidor de jogadas. No Campeonato Paulista foi o Flaco Lopes. Não foram precisos. Aí agora mudou para o Rony. Porque o treinador do Palmeiras se irritou com o Flaco Lopes no jogo do Corinthians. Né? E foi mais ou menos o que ele fez ontem. Né? Desse mesmo padrão. Então, o Palmeiras sabe que... agora fica bem claro, evidente, né? Que para... Ontem até o Abel não quis, o repórter que perguntou,
pro Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica. Não, o que você está perguntando se tem que contratar, tem que modificar, mas o que nós fizemos até aqui? O Abel entende a forma da pergunta do jeito que ele quer entender, né? Não da forma da pergunta como ela é colocada. Então, o conveniente para ele é dizer, os meus jogadores que vieram comigo até aqui estão comigo até aqui. Mas entendeu? Ele tem que falar isso, mas aí ele sai dali, vai lá na Leila, no vestiário. E pede 4. Presidente, certamente, pro ano que vem. Ele continua pedindo um centroavante, mas não deram centroavante para ele até agora, né? Ele continua pedindo jogadores. Por exemplo, a lateral esquerda do Palmeiras, sem o Joaquim Piquerez, é um grande problema, né, gente? Sim. É uma grande dificuldade. A lateral do Palmeiras, mesmo com a contratação do Giai, já tem 18 anos, né? Então, mesmo com a contratação do Giai, é um grande problema. Não, porque quando joga o Mike, você quer o Marcos Costa. Quando joga o Marcos Costa, você quer o Mike. Então, é um grande problema, né? Mas é nesse ponto que eu estou tocando, para pensar nesse desempenho e para pensar nessa estruturação, hein, Zinho? Para colocar o Tetra na conversa. Depois eu queria também. falar um negócio que você começou falando da arbitragem. Deixa o Zinho falar. A gente vai mostrar os lances de arbitragem, só porque a gente está pensando aqui em desempenho ainda. A gente está citando 2 atacantes que não conseguem, né, ser eficazes como se espera e se gostaria. A gente está falando de laterais que não foram bem, a gente está falando de jogadores de meio campo e até se quiser pegar o desempenho individual da zaga, acho que o Vitor Reis não, o Vitor Reis é um jovem, mas assim, o Gomes... o Vitor Reis ontem, eu vou falar um negócio para você. Oscila, então eu acho que tem alguma coisa para se olhar também nesse Palmeiras em nível de desempenho, de entrega na mão do Abel. A gente já viu, mesmo com peças não tendo o melhor elenco do Brasil, render um pouco mais que isso. E se fosse talvez o Botafogo, que tivesse perdido esse jogo dessa maneira, a gente já está de novo jogando para o mental, de novo jogando para desestruturação, de novo jogando para que não consegue se restabelecer numa partida em casa. E não que seja o caos, mas eu vejo um Palmeiras que vive um viés de baixa. Não fez um grande jogo, não. Assim, se tivesse feito esse grande jogo, seria finalizar bem. A gente está vendo aí várias chances e que não foi convertido em gol. Né? Se não adianta você, num jogo tão decisivo e equilibrado, são os 2 melhores times do campeonato. Estavam aí em um jogo, volto a dizer, eu acho que se o Palmeiras ganha, para mim já era muito mais campeão do que o Botafogo agora. O Botafogo está na mão dele, mas o Botafogo não pode perder jogo, porque se o Palmeiras ganha, passa à frente dele. O Palmeiras tem que, pelo menos, né, ganhar um jogo e empatar o outro. Ele não pode ganhar um e perder um, porque se o Palmeiras ganhar os 2, acabou. Então, assim, por isso que eu dei a opinião de ontem. Se o Palmeiras ganha, acho que fica com a mão mais na taça, porque dependeria do jogo em casa só. O Palmeiras tem, o Botafogo, dependendo do resultado do Palmeiras contra o Cruzeiro, ele tem que, pelo menos, empatar com o Inter para ganhar do São Paulo. Mas a grande chance agora é do Botafogo. Acho que o jogo da Libertadores vai condicionar. O Botafogo joga no sábado e depois ele joga quarta-feira contra o Inter lá. Como vai ser esse Botafogo? Campeão da Libertadores ou vice-campeão da Libertadores? Vai condicionar. Como condicionou o jogo contra o Palmeiras. Essa empolgação com a Libertadores deixou o time solto para jogar a responsabilidade para o Palmeiras. Agora a Libertadores, o que acontecer pode condicionar o Botafogo, que tem a mão na taça. Mas precisa, né, depois da Libertadores, focar, porque tem compromisso difícil. Agora, sobre o Palmeiras, o que me chamou a atenção, principalmente, presidente, quando eu estou concordando com a Dani, é que ele teve chance sim, mas foi um lateral monstro, foi uma falta lateral e a única jogada foi do jogador que o Palmeiras ontem, ele ainda tentou algo diferente, que foi o Estevão. Ele vai no fundo lá, driblando, foi o único que criou. Não fez um bom jogo o Rony, não fez um bom jogo o Felipe Anderson mais uma vez, não fez um bom jogo o Veiga. Acho que o Rios ainda procurou um pouco mais o jogo junto com o Estevão. Então foi um time que, para mim, mesmo tendo chance, rendeu menos pela importância que tinha o jogo jogando em casa. E o Botafogo se aproveitou disso e agora a gente vai falar da arbitragem aí, que eu acho que também foi peça importante para o resultado. Então, se a gente for por esse prismazinho, os 3 últimos jogos do Palmeiras também não foram bons, só que ele ganhou. Sim. Só que ele ganhou. Os do Botafogo não foram tão ruins. Mas empatou. Já não era o Botafogo. Você vê o número de finalizações. Massacrou o Cuiabá, apertou o Atlético Mineiro, o Vitória, mas não ganhou. Então aí é do futebol. Mas o Palmeiras
Também não vinha com essa maravilha toda, não. O Bahia foi melhor do que o Palmeiras lá, mas numa falta, num lance... Pô, Foi osso para ganhar no Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, jogada do Estevão, tal, decidiu o jogo, tal. Não estou dizendo que o Atlético foi melhor, mas no Palmeiras não deitou. Não sobrou, né? Não contra sobrou. Um time rebaixado. Aí Perfeito. chegou a hora dos dois se encontrarem aí. Agora é 4 pontos para o Botafogo e 6 para o Palmeiras. Você pode dizer, mas o confronto com o Inter pode ser determinante, porque o Inter está na parada. Vai depender do jogo com o Flamengo, né? Que é antes Sim. do Botafogo. E vai depender, eu vou dizer muito. Eu quero ver como estará o Cruzeiro hoje. Porque a gente meio que está contando que o Palmeiras faz 6 pontos. O jogo do Cruzeiro é lá. Não sei como é que vai estar esse Cruzeiro pós-perda de título hoje contra o Grêmio. Posso te dar mais um ponto? Baita Cruzeiro, o Palmeiras talvez já vá ver que não é tão fácil ficar contando com esses 3 pontos. Porque, em geral, o palmeirense está contando. Posso te dar mais um ponto? Pode. Última rodada, pode ser que o Fluminense esteja jogando a permanência na Série A contra o Palmeiras. Sim, vai dar alma aqui, mesmo o jogo sendo aqui. É que, em geral, o torcedor do Palmeiras ainda acha, o Botafogo tem o Inter está na parada, o jogo é lá, o Inter pode ganhar. Aí o Botafogo fica... Porque contra o São Paulo, eu não acredito que o Botafogo vai ter muita dificuldade, não. Contra o São Paulo, sabe? Aí o Inter tá pensando nisso aí também, já é presidente. diferente. Ei. Aí o Inter o quê, Zinho? Não, o Inter também tá com esse pensamento. Pô, o Palmeiras tem um jogo duro contra o Cruzeiro, né? Pô, se eu ganho do Flamengo e ganho do Botafogo, opa! Claro. O Palmeiras chegando, pode perder isso aí, ponto Eu não sei como é que anda a força do Cruzeiro. Aí o Fortaleza tá Vamos de ver olho hoje. nisso tudo. O Fortaleza olhando de lado, tal, mas veio de 2 empates. Mas o Cruzeiro, que pode ser o fiel da balança aí a favor do Botafogo, e a gente tem que ver, perdeu aquela final, jogou um primeiro tempo ruim. Como é que vai ser como é que vai estar o Diniz hoje contra o Grêmio, pilhadaço, até imaginando que pode perder o cargo se não ganhar. Tem essas coisas ainda. Nossa, que também é um passo tão... enfim. Vamos falar disso daqui a pouco. Tem muita emoção. Vamos falar disso daqui a pouco. É um bom assunto para quando a gente for falar de Cruzeiro e Grêmio, né? Porque o Diniz está muito questionado.